No Beira-Rio, o Corinthians bem que tentou, fez 1-0 no Internacional logo no começo do jogo, mas levou a virada após uma falha grotesca do lateral direito Mantuan, que acabou deixando o campo chorando. Tadinho, veja os gols. No Beira-Rio, Matheus Vital abriu o placar para o Corinthians diante do Internacional aos 4 minutos de jogo. Depois do intervalo, Leandro Damião pegou o cruzamento da esquerda e deixou tudo igual, 1-1. E quando tudo parecia definido, Mantuan falhou feio já nos acréscimos do juiz e deu a bola de presente para Rossi. 2-1 Inter, placar final. Logo após o fim da partida, o jovem jogador do Corinthians chorou bastante por conta do erro e foi consolado por atletas das duas equipes. Primeiro, em relação ao Mantuan, um jogador que eu conheço bem, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para as virtudes dele. Ele vinha fazendo um jogo muito bom e a gente tem que dar o apoio total a ele, porque é um jogador prata da casa, é um jogador que a torcida e que nós confiamos muito. E são coisas que acontecem no futebol. A gente tem que dar sustentação para que ele possa continuar rendendo e ser realmente um jogador como aquele que a gente sabe que ele é. Em relação ao jogo, me parece que foi um jogo de uma equipe que treinou para jogar no domingo e uma que jogou na quinta-feira à noite. A intensidade que o Internacional aplicou no jogo foi uma intensidade muito elevada. A gente conseguiu controlar, de certo modo, tentando permanecer com a bola. Mas o Internacional foi um time que fez prevalecer a condição, me parece, física que eles tiveram para colocar um jogo que tentasse tirar mais proveito dessa questão física do jogo. Flávio, fatalidade acontece. Eu acho que o choro ele é legítimo, não é fraqueza não, é o choro de alguém que está começando a carreira e que de repente é como se te colocasse tudo a perder por causa de uma falha dessa que não permite recuperação. Quer dizer, a falha acontece num lance totalmente despretensioso, né? E num último minuto, quer dizer, não tinha mais o que fazer para se recuperar. Agora, há tempo de recuperação a médio e longo prazo. Eu acho que o Mantuan tem um exemplo dentro do próprio Corinthians, um outro jovem, o Pedro Henrique, que também falhou uma vez numa Copa do Brasil. Na mesma circunstância, deixou o campo chorando também, arrasado, e de repente teve outras oportunidades e pôde comprovar o valor dele, quer dizer, então, não precisa ir muito longe. Liga dos Campeões da Europa, na final, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a infelicidade do goleiro do Liverpool. São coisas que acontecem, sabe, deve ser, eu não queria estar na pele do Mantuan, mas eu acho que, apesar do desespero na hora, do drama do momento, há tempo de recuperação e tem que ser dada toda a confiança e dar confiança para que ele realmente possa se recuperar emocionalmente, Flávio. Eu não gosto desse quadro, Parece que morreu alguém, morreu a mãe, Tá vendo? Isso aí não pode acontecer. Força Mantuan, exagerado, é ridículo. Ele é um profissional de futebol, é um jogador de futebol. É óbvio que é um garoto, é claro que tem que receber força, mas vamos devagar, está muito exagerado. Tá uma coisa absurda. Ele tem tudo pela frente. Também entendo que os clubes não se preparam em preparar o aspecto psicológico dos jogadores, isso é um grande problema. E é muito diferente no caso do Karius, que é um jogador fraco e já era contestado, e ele perdeu uma Champions League. Né? É um pouco diferente. Aqui é um jogo, dá para você recuperar, não nesse jogo, claro, dá para você recuperar lá na frente. Isso é um exagero. Uma coisa... Ainda assim, ele ficou lá no chão uns 2 minutos e ninguém foi dar bola. E vão os jogadores do Internacional. Morreu a mãe do cara. Calma, vamos devagar. Vamos preparar melhor as pessoas para isso. Vamos parar com esse negócio de vida ou morte. O futebol precisa ser visto um pouco mais como esporte aqui. Tem muito bandido no futebol, e os bandidos eles geram uma pressão que ela está ficando insuportável. Sim. O jogo ele está sendo vida ou morte e não pode ser tratado assim. Ele tem que ser um esporte onde o cara tem que estar bem preparado, bem condicionado para jogar uma partida de futebol. Não morreu ninguém, não aconteceu nada. Tem muito bandido, nós precisamos afastar os bandidos que criam uma pressão enorme e que gera esse nível baixo no futebol, onde o cara joga pelo desespero, o cara joga como se fosse o último jogo da vida, não se curte o resultado, não se faz nada. Então todas essas coisas têm que ser olhadas e são um exagero muito grande. Talvez também a maneira como se vê. Quando um goleiro falha, ou um zagueiro, no caso do Mantuan, falha e resulta num gol para o adversário, gera uma comoção muito maior de quando o atacante está lá na frente, com um gol escancarado na frente dele, livre, e ele manda para fora. Não tem o mesmo peso, mas deveria ter.
Mas deveria ser, porque um gol que você toma e um gol que você deixa de fazer... Isso aí é um absurdo, isso é um negócio, sabe? É ridículo, é ridículo. É uma coisa absurda, gera essa incerteza. Mas eu acho compreensível. Quando você joga no desespero, você não produz. Qualquer coisa que você faça. Imagina, se você errar um comentário, você está demitido. Sabe essa coisa? Isso tem que acabar no futebol. Esse baixo nível se deve muito a isso. Os caras jogam pressionados, com faca no pescoço. Não é assim que a coisa funciona. Se quiser um futebol de alto nível, esse tipo de cena não pode ser mais visto. Bom, e a gente fez uma estatística lá no site comparando nesses 2 primeiros jogos o Corinthians do Carille com o do Loss. E não há uma diferença muito gritante, assim, em números. Claro que a equipe tomou mais gols, mas também você tem que considerar que o Cássio não está presente. A equipe toca um pouco mais de bola, a equipe está chutando mais a gol, mas ao mesmo tempo está realizando menos faltas. Enfim, pode conferir lá no site gazetesportiva.com, tem uma análise bem bacana.